Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li de bacana no mês de junho. Foram 10 livros, 8 em formato físico, 2 digitais. Esses e-books eu já mostrei pra vocês na coluna Atualizando Kobo. Os dois ainda não foram publicados no Brasil, mas um deles, que é Forbiting, vai ser publicado agora no segundo semestre pela editora Valentina. São dois livros muito legais. O primeiro deles, que é Stint, eu não sei se é assim que se pronuncia, tanto Stint quanto Forbiting são palavras um pouquinho mais difíceis e o meu inglês, né, bem fraquinho. Mas o primeiro livro, ele é romântico, tem uma conotação um pouquinho sensual, mas não é demais, não chega a ser erótico. Ele é um livro que é narrado pelo mocinho e ele é um professor, educador sexual, que os grandes, famosos e ricaços da região mandam as mulheres para fazer um curso com esse mocinho para que ele as ensine a recuperar seus casamentos. É legal porque ele mostra o outro lado da moeda, de como essas mulheres sofrem nesses relacionamentos nem assim totalmente saudáveis, e também mostra o papel que ele faz não só em educar na arte da sedução, mas também de fazer com que essas mulheres se conheçam, aprendam a se valorizar mais. Então é bem bacana, é um livro rapidinho, pequenininho e super romântico também, o final é bem gostoso. Já Forbiting é um livro assim que eu não consegui fazer uma resenha extensa dele, um post separado além do Atualizando Kobo, porque ele é um livro incrível. Ele narra a história de um romance adolescente, jovem adulto, entre dois irmãos. Então é muito difícil, a premissa assim já deixa a gente, o começo já deixa a gente meio receoso, porque a gente percebe que o laço dos dois irmãos é forte. Depois que o pai os abandonou, eles literalmente carregam a família nas costas. Os dois irmãos mais velhos cuidam de 3 irmãos mais novos, praticamente sozinhos, responsabilidades na escola, médico, alimentação. Então é muito pesado para eles. Eles não têm uma vida de jovens, não levam uma vida assim. E por isso eles sempre foram muito próximos, com apoio, amizade, e disso surgiu uma paixão. Então é difícil de ler porque é um tabu, e a forma como o autor escreve isso é doloroso, assim, faz a gente parar pra pensar e refletir sobre várias coisas, sem contar que é emocionante demais. Foi um livro assim que me quebrou e que é muito bom. Mas tá ali o link, dá uma conferidinha lá pra quem quiser conferir a capa e os autores pra conferir quais foram os livros. Aí dos físicos, eu comecei o mês lendo Claros Sinais de Loucura. É um livro super gostoso de se ler, ele é narrado por uma protagonista de 11 anos, então a gente tem aquela fase ali pré-adolescente, ela questiona muito o mundo ao seu redor, então, e também por causa da idade, ela tá naquela fase da primeira paixão e de beleza, assim, de menina que não é mais criança, né, já é uma mocinha, então essas mudanças são bem legais, mas o foco principal no livro tá na relação dela com a mãe. Quando ela tinha 2 anos, a mãe dela tentou afogar ela. Isso gerou um caso assim enorme, saiu nas redes de TV, até hoje os paparazzis, os jornalistas correm atrás dessa família despedaçada, que ficou só a menininha e o pai. E a mãe dela tá internada numa clínica psiquiátrica, e ela não conhece a mãe, ela não tem relacionamento, não sabe o que aconteceu. Ela entende que a mãe é doente, ela não culpa a mãe, não cobra. Acho que o bonito da criança é isso, eles são objetivos, eles não ficam remoendo sentimentos. Mas ela queria conhecer mais a mãe, saber mais sobre a história dela. Queria que o pai também prestasse mais atenção nela, porque além de tudo o pai, com esse problema da mãe, virou alcoólatra, não consegue cuidar dela e prestar atenção na vida deles. E ela também tem o fato dela querer conhecer a mãe dela pra ter certeza de que ela não vai ficar igual a mãe dela. Por isso o título, claro, Sinais de Loucura. Em tudo ela procura sinais de que ela vai ficar igual a mãe. A melhor amiga dela é uma planta. Aí ela fala com a planta pensando, o fato de falar com a planta, será que faz eu ser igual a minha mãe? Então é muito bonito e ao mesmo tempo é um livro rápido, simples, direto, objetivo, que é típico de livros narrados por criança. Então é um livro bem gostoso e que foge um pouco dos clichês que a gente está acostumado a ler, por isso eu indico e gostei bastante.
Aí eu fui, falando em clichê, partir para um e li A Aposta, que é um livro que me surpreendeu muito. A sinopse passa dois irmãos apostando pelo amor de uma mocinha. Aí você já fica, de novo isso, não aguento mais dois irmãos brigando pela mesma mulher. É em série, é em livro, tudo, já cansei. Mas aí não é assim e eu acho que isso me surpreendeu demais. O começo do livro é quando esses irmãos são pequenininhos, então, porque eles três, né, a mocinha e os irmãos são amigos, assim, desde a infância. Um irmão que puxa o cabelo da mocinha, que assusta ela, joga pedra nela, coitado, toca o terror na vida dela. E o outro irmão que tá sempre do lado dela, apoiando. Esse irmão, ela tem um relacionamento com ele ali, quando eles estão no último ano do ensino médio pra faculdade, mas acaba não dando certo porque ele é meio galinha. E aí, depois de algum tempo, ela vai reencontrar esse irmão pra fazer um favor. E aí, quando ela reencontra esse irmão, aquele outro pentelha também aparece na história. Então aí tem a relação deles e a forma como ela vai descobrir o amor e que um desses irmãos sempre foi apaixonado por ela, então ele vai reconquistar o amor dela. É muito bonito. E é legal também porque a gente não tem certeza de começo de qual é o verdadeiro mocinho. E foi até engraçado porque eu tinha certeza que ela ia ficar com um dos irmãos, o bad boy e tudo mais, mas na realidade a história é totalmente diferente, então é bem gostoso, me surpreende, é clichê, é sessão da tarde, aquele tipo de romance que a gente assiste, assim, aqueles filmes até rapidinhos e assim, bem previsíveis, mas vale a pena, porque é divertido, tem uma vovó aqui hilária e eu gostei bastante. E o romance também, o mocinho, gente, ele é super fofo. Aí eu concluí uma série sobrenatural, Hexhell 3, O Sacrifício. Eu gosto muito dessa série porque ela tem uma premissa assim de escolas pra prodígios, que são aqueles vampiros, lobisomens, caçadores, fadas e todos aqueles seres que não se dão muito bem com seus poderes e que vão como uma espécie de reformatório pra aprender a lidar com essa carga de poder que nem a nossa protagonista aqui, toda vez que ela tenta fazer um feitiço, ela faz alguma coisa diferente. Tipo, explode um carro, deixa um braço verde, então ela é bem doidinha. E além dessa premissa divertida, a gente tem um romance aqui muito fofo, um mocinho bem legal. E também tem outro personagem que é o noivo da protagonista, mas não é mocinho, então é um triângulo amoroso diferente. E muito diversão. Sabe aquele tipo de protagonista que a gente ri do começo ao fim com o livro? Mesmo naquele momento de ação a gente tá dando risada? É com ela. A Sophie, assim, ela é uma das personagens jovem adulto sobrenatural que eu mais gosto. Ela me lembra muito a Susana da série A Mediadora da Meg Cabot. E eu gostei do desfecho, achei que algumas partes ficaram assim soltas e meio fantasiosas ou rápidas demais. Mas ainda assim é uma trilogia que eu recomendo e eu me diverti demais lendo. Aí eu fui ler Quem é Você, Alaska, do John Green. Eu comecei a ler esse livro porque eu peguei um spoiler dele, então eu já sabia o que ia acontecer, qual é o grande desfecho, porque a obra é até dividida antes e depois, então antes do grande acontecimento e depois do grande acontecimento que eu já conhecia. Eu queria ler esse livro por causa desse tema, porque eu queria fazer um post no blog com livros desse gênero, e então eu já sabia o que ia acontecer. E acho que por isso o livro não me prendeu. Não foi uma surpresa pra mim. Apesar do John Green escrever muito bem, e ele fala assim de uma forma poética sobre a vida e a morte, sobre os nossos valores, os nossos ideais, colocar personagens aqui que, por mais que eles são jovens, eles têm um conceito assim de vida e de morte muito, muito forte, assim, muito verdadeiro. Eu não me identifiquei nada com a história, nem um pouco com os personagens. Claro que tem uma parte poética e, assim, reflexiva bonita, mas eu acho que por eu saber do spoiler, eu me emocionei, mas não me envolvi, porque o grande boom do livro não me tocou. E os personagens são muito... gente, eles são jovens, são inconsequentes e nessa idade a gente faz muita escolha errada, mas repetir tanto no erro, sabe? Lidar assim com drogas, bebidas e sexo de uma forma tão, sabe, superficial, como se fosse normal, não me agradou. Não que eu tenha os julgado, eu achei só que assim foi, sei lá, muito... não consegui sentir simpatia por esses personagens. Ainda assim, acho que, né, a escrita do autor é sempre boa e a mensagem é bem bacana. Aí falando em mensagem bacana,
Li A Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomes, eu adoro esse autor, sempre falo bem dele no blog. Tá rolando promoção, valendo um exemplar do livro, não, todos os exemplares do livro do autor e um Kindle, vou deixar o link aqui pra quem quiser conferir. Já tem resenha de todos esses livros no blog pra quem quiser saber mais. E eu gosto muito. Eu acho assim, ó, os livros do Maurício, eles são rápidos. Você tem que ler já sabendo que eles vão ser envolvidos de forma direta pra te prender, fazer com que você leia o livro dele do começo ao fim, sem parar, sem interrupções. Mas vai ter muita emoção real. Ele sempre aborda temas assim específicos que a gente consegue identificar no nosso dia a dia. Nesse caso aqui é uma família que precisa se reestruturar. É um pai que perdeu um membro da família e agora vai tentar reconquistar o amor das filhas, porque ele estava tão focando no trabalho dele nos livros, no amor lindo que ele escrevia no livro, que todo mundo chorava, mas esqueceu do amor na casa dele. Então daí ele vai ter que reconquistar as duas filhas, que são filhas assim super fofas, uma adolescente que dá muito trabalho e uma criança pequenininha, fofinha, que dá vontade de apertar. E aí ele vai aos poucos tentando provar o amor e fazer que aquela família ressurja das cinzas mesmo. E é uma mensagem bem bacana e bem real, porque hoje é muito comum a gente focar demais no trabalho, nas nossas metas profissionais e financeiras e esquecer da família. Então é bem legal, bem emocionante. E aí eu fui ler Devoção. Eu não gostei muito desse livro. Ele, pela capa e pelo título, vocês já imaginam que é aquela coisa assim mais sensual. São dois personagens que se conhecem por meio do trabalho. É uma mocinha que acaba envolvida, ela vai trabalhar pelo cara aqui, o protagonista, e aí começa com o trabalho, mas aí vai pro físico, e aí do físico tem o emocional. E assim, é uma história, tem alguns pontos diferentes, algumas surpresas, um final assim super que você fica, não acredito. Mas o meu problema aqui, e o mocinho é bem legal, gostei demais dele. A profissão dos dois também é um diferencial, que é ramo imobiliário. Mas eu não gostei da mocinha. Tipo, eu não me identifiquei com ela. Sabe quando você lê? Porque assim, em primeira pessoa, geralmente a leitura, a gente mergulha na história. Eu li tudo como uma espectadora distante. Eu li assim, mas não me emocionava, não tinha reações assim, diferenciadas. E foi ruim, porque geralmente eu me envolvo, né, com a leitura, mesmo quando os livros não me tocam, eu geralmente me emociono, mas com esse não aconteceu isso. E eu acho que a mocinha, sei lá, ela dá sim uma impressão de ser tão madura, mas toma umas atitudes tão infundadas, e ela tem uma melhor amiga que aquilo não é melhor amiga, porque, sabe, é bebedeira atrás de bebedeira, é acordar e não lembrar de nada, e sei lá, não sei. Não botei muita fé nelas, mas na mocinha e na melhor amiga. Mas o mocinho é bem bacana e o romance também. Ainda assim, eu quero ler o próximo livro, o próximo volume da série, mas eu ainda não tenho certeza se eu vou gostar. Bom, daí pro desafio de romances de época, eu li Alguém para Amar, da Judite. Esse foi o único o primeiro livro que eu li da autora e eu me surpreendi demais. Ele é enorme, sim, mas é um livro que a gente lê muito rápido, ele é histórico, tem um romance incrível, muito bem construído. Essa série fala sobre perdão. Então, os personagens se encontram em um primeiro momento, acontece algo que ambos saem magoados, e aí num segundo momento, depois de muitos reencontros e de muitas situações complicadas, eles vão se reencontrar e decidir se querem vivenciar esse amor ou não. Foi um livro que me marcou demais, eu sou fã de romances históricos, então eu me apaixonei por esse. E a minha última leitura foi uma delícia, o primeiro livro da Paula Pimenta que eu li, Princesa Adormecida. Um livro rapidinho de se ler, uma recontagem do conto da Bela Adormecida. Ele tem alguns pontos meio bobinhos, a personagem tem 16 anos, mas me pareceu muito mais uma jovem com 14 anos. Mas ainda assim tem o personagem masculino bem bacana, tem partes assim de mensagens, trocas de mensagens por celular que fazem toda a diferença. E por mais que eu tenha achado assim, ele bem juvenil, eu não vejo uma menina de 16 anos tomando as atitudes da personagem. Ele tem uma mensagem bonitinha e é uma recontagem assim do tipo que a gente adora. É um livro bem gostoso de se ler e eu indico pra quem gosta assim de romances mais leves, daqueles que a gente lê
super rápido. Gostei da leitura do livro da Paula, espero que eu possa ler mais livros dela. Bom, galera, foram essas as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí pra quem gostou do vídeo. Beijo, até mais!